A ditadura chinesa ontem confessou as suas culpas nessa história porque proibiu a divulgação de que Wuhan estava assolada pelo coronavírus. Mais de 20 mil pessoas estão contaminadas em território chinês e também há casos confirmados da doença em outros 24 países. O momento, no entanto, exigia uma ampla divulgação para evitar que a doença se espalhasse e que as primeiras providências fossem tomadas. Muitos órgãos de imprensa noticiaram que os primeiros casos de coronavírus na China se originaram no mercado em Wuhan, onde se acredita ter sido o início do surto. Mas como que o vírus saltou de animais infectados para humanos? De acordo com o jornal médico Lancet, o primeiro paciente do coronavírus não estava em contato com outras pessoas contaminadas, que notificadamente visitaram o mercado. Há suspeita de que morcegos sejam os primeiros transmissores do vírus antes de ser transmitido para humanos, mas nenhum morcego é vendido no mercado de Wuhan. Também há uma outra teoria. Alguns dizem que o vírus pode ter sido vazado de um laboratório nível 4 de biossegurança, apenas 12 milhas do mercado. O assim chamado laboratório P4 estuda os vírus mais perigosos do mundo, incluindo Ebola, SARS e o coronavírus. E o médico chinês que foi punido pelo governo por alertar colegas após os primeiros casos do novo coronavírus morreu. Li Wenliang, do Hospital Central de Wuhan, tinha 34 anos. O oftalmologista Li Wenliang foi um dos primeiros a enxergar o perigo. Em dezembro do ano passado, quando soube de 7 casos de infecção grave no Hospital Central de Wuhan, ele enviou uma mensagem a um grupo de médicos alertando sobre um possível surto de um novo tipo de coronavírus. As pessoas cobraram na internet um pedido de desculpa ao médico, também a liberdade de expressão, isso é muito forte, foram hashtags que dominaram a principal rede social da China, só que essas críticas foram sendo apagadas pela censura chinesa. Tem muita gente inconformada com a atitude da polícia de Wuhan. Essa morte trouxe à tona, então, questionamentos raríssimos, As pessoas tiveram coragem de criticar publicamente o governo chinês. Agora, o Partido Comunista tenta responder essa comoção. A China declarou que vai abrir uma investigação sobre o caso do Li Wenliang. Inclusive, o governo prometeu envolver o principal órgão anticorrupção chinês nessa investigação. É porque a perda do Li está, de fato, sendo encarada como a morte de um herói. This illustration of Dr. Li was shared widely online. It shows his face covered with barbed wire. The hashtag I want freedom of speech began trending, but Chinese censors were quick to remove all posts. On Weibo, Chinese netizens demanded an apology from the government in Wuhan. Someone in China even wrote on their rooftop, "Farewell Li Wenliang." There is anger within China against the government, and it is growing. The death of Dr. Li Wenliang has brought Xi Jinping's crackdown on dissidents back in focus. Drones estão jogando desinfetante em algumas cidades, enquanto universidades chinesas fazem mutirão para pesquisar o vírus. Tudo isso é o que o governo permite que seja visto. Um morador de Wuhan que filmou hospitais lotados, falta de leitos e sacos funerários amontoados com corpos das vítimas foi preso pelas autoridades da China depois de publicar as imagens em redes sociais.
进去了，看到没有？哇，太可怕了！被喜欢抓进去了。可是他们生病了。马龙吗？他妈，你拿个刀的，你拿个刀的胡事儿，这不是他生病了？A Somália declarou emergência nacional para combater uma praga de gafanhotos que assola a região. Segundo um comunicado do governo de Mogadiscio, o aumento atual destes insetos constitui uma grande ameaça para a frágil situação de segurança alimentar na Somália. As culturas alimentares e o pasto para o gado estão sendo fortemente impactadas. Em um dia, uma nuvem de gafanhoto do deserto de 1 km² pode comer o suficiente para até 35 mil pessoas. Um fazendeiro pode ver toda a sua colheita destruída pelos insetos. E uma praga de gafanhotos pode causar uma crise alimentar no leste da África. Esse alerta foi feito pelas Nações Unidas. O Quênia vive a pior invasão de gafanhotos dos últimos 70 anos. E os animais já se espalharam para outros países da região. A Somália decretou emergência. O conflito interno do país impede a pulverização de lavouras. São, então, bilhões de gafanhotos que destroem plantações inteiras. Eles podem viajar 150 quilômetros num dia e comer o equivalente ao próprio peso no mesmo período. Para a agricultora Esther Gituka, do Quênia, a preocupação é que os gafanhotos destruam todas as plantações e que todos passem fome o resto do ano, enquanto esperam até a próxima temporada de colheita. O diretor da Divisão de Emergências e Reabilitação, Organização de Alimentos e Agricultura da FAO, Dominique Bourgeon, disse que essa é uma região onde mais de 11 milhões de pessoas já estão enfrentando uma grave insegurança alimentar. Esta é a pior praga de gafanhotos em África nas últimas 7 décadas. Os insetos têm-se espalhado da Etiópia e Somália para o Quênia. Segundo estimativas da Agência das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, no final de janeiro apenas uma das nuvens de gafanhotos cobriu uma área de 2.400 km². No Quênia, os milhões de insetos estão a ser combatidos por 5 aviões que estão a dispersar-se para inseticida. O objetivo é evitar que a praga se propague ao Sudão do Sul e ao Uganda. Segundo a ONU, são necessários cerca de 69 milhões de euros para concluir a operação. Os especialistas afirmam que uma resposta rápida é crucial. Na Austrália, morcegos invadiram uma cidade no nordeste do país. A presença do bando em Inham, no estado de Queensland, preocupa a população porque os morcegos podem transmitir doenças como a raiva após mordidas ou arranhões. Agrupados, o peso de dezenas deles chega a derrubar árvores. Como são protegidos por lei, as autoridades tentam levar os animais de volta ao habitat deles, longe da área urbana. This is what locals here have to put up with every day. There's hundreds of thousands of bats flying around. The noise is horrendous and the smell is putrid and lingers long after the bats have flown away for the evening. This can last up to an hour and is repeated every morning when they return. A Antártida Argentina registrou temperatura recorde na quinta-feira, com o dia mais quente desde 1961, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional. Ao meio-dia, a temperatura chegou a 18,3 graus Celsius na base científica Esperança. Foi a maior temperatura já alcançada desde o início das medições na década de 60. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, o calor dos últimos dias já provocou rachaduras em uma geleira. De acordo com Frida Bengtsson, especialista em ambientes marinhos, é um número realmente impactante, mas que não surpreende porque o aumento da temperatura é uma tendência global. But thirdly, I find that many are uncomfortable talking about God's judgment of sin. And when you start speaking about the end times prophecy, you're talking about God's intention to hold the world accountable for its rejection of the gospel of Jesus Christ. It's just that simple. That many people kind of operate under the idea, well, all dogs go to heaven. And maybe they do, except for mine. But maybe that's true
But that doesn't apply to all people, because God says there is a choice and there's a consequence of that choice, to receive or to reject. But Isaiah warned, he said there would come a time, he said, well, they'll say to the prophets, give us no more visions of what is right. Tell us pleasant things. Prophesy illusions. And if there's anything that describes our culture, the church culture today in America, it's this idea of tell us nice things. Tell us how to live my best life now. And we've also seen many events that have almost led to the extinction of mankind. Especially what we're talking about right now is a thing called pandemics. Now, what's the difference between an epidemic and a pandemic? An epidemic is a disease that we can handle. A pandemic is when it gets out of control. And historically, pandemics have been really dangerous. In the 6th century, half the Earth's population was wiped out by a pandemic. Half the world's population perished in the 6th century. In the 14th century, half of Europe died from pandemic. In the 20th century, we know that it began with over 5% of the Earth's population being destroyed through the swine flu epidemic. My grandfather on my father's side was one of the victims of that. 5%. Somewhere between 50 and 60 million people around the world died between 1918 and 1919. And the reason we are reacting so quickly to the coronavirus, even as we speak, is because the 21st century is predicted to have a mega epidemic that will lead to the death of at least 33 million people. And yet we shouldn't be totally surprised by that, because Jesus said this was going to be the natural order of the world, a world that is suffering under the toxic poison of sin. That the world that we live in is big and it's beautiful, but it's also a place that is filled with pain and suffering and loss and disease. That we are not progressing upward and onward, but we're really on a death march towards ultimate catastrophism. That's why in 2 Timothy 3:13, Paul made the statement, he said, things will not get better and better. He says they will get worse and worse.